pronto-socorro. E o pessoal, assim, com esse plano de cargos e carreiras que o prefeito atual fez, ficou muito descontente. Por quê? Ele igualou os salários da unidade básica com o pronto-socorro. Então, por exemplo, um funcionário, um auxiliar, técnico, enfermeiro, enfim, atende num pronto-socorro uma emergência. Funciona excesso, lida com trauma, vê coisas horríveis. E isso é diário, é contato. É ali, diferente de um auxiliar, de um técnico, de um enfermeiro e até de um médico, de um posto de saúde, que lida com consultas, atendimento de enfermagem, atendimento médico básico. Você acha justo essa equivalência dos salários? Se for dentro de uma proposta do que a gente está imaginando, sim. Dentro do que é a realidade hoje, não. Porque hoje, o que você falou é verdade. Hoje as pessoas que trabalham no pronto-socorro trabalham num hospital de campana, daqueles de guerra, que todo mundo chega nas piores situações, as suas ferramentas de trabalho são as piores possíveis, né? E não adianta, como você não pode encaminhar as pessoas, elas ficam nos corredores, e aí as pessoas ficam revoltadas. Eu sei disso, ó, a prefeitura fez, se eu não me engano, 50 concursos públicos para contratação de médico, né? Olha que eu sei, porque os médicos que passaram no concurso pediram demissão, 3 dias depois. Não tem nada. E o sistema está todo falido, que quem administra o sistema já perdeu a noção de tudo, e aí quer que o médico formado lá, que o cara que entrou agora, que tem ideias novas, siga a regra do jogo. E como a pessoa sabe que vai seguir a regra e vai dar tudo errado, não quer, e sai fora, não tem médico, ninguém quer entrar num sistema desse que está falido, né? O sistema hoje é injusto para as pessoas que trabalham lá, porque elas merecem ganhar esse a mais no salário para conviver com esse ambiente absurdo que é hoje. Se a gente conseguir chegar no sistema novo, a equiparação vai ser tranquila, porque as pessoas do pronto-socorro vão ter tranquilidade e agilidade no trabalho quando receber as pessoas da cidade. Agora, sem isso aqui, não adianta. Nós vamos continuar tudo do mesmo jeito. Para chegar nesse sistema, o senhor teria que ir mais com contratação de funcionários. Você acha que o orçamento da prefeitura comporta essa contratação? Comporta, claro, não tenha dúvida. 160 milhões de reais comporta, não tenho nenhuma dúvida disso. Os cálculos que a gente vem fazendo, eu me lembro que na campanha de 2008 eu falei da tal da Fundação de Saúde, né? Não sei se vocês lembram da campanha de 2008, e aí o atual prefeito, nos debates, me criticou falando que isso era promessa eleitoreira, que isso não ia funcionar. Ele ganhou a eleição, 2 anos depois ele implantou a fundação, né? Porque a fundação naquela época ia solucionar esse problema. Por quê? Porque a fundação poderia fazer o seguinte, ó, eu não tenho leitos hospitalares no sistema público, não tenho médico, não tenho medicamento e não tenho exames. Eu vou contratar na cidade. E a fundação permite isso. Eu quero 1000 consultas de ginecologia. Através da fundação eu posso contratar isso nas empresas privadas da cidade. Já que eu não tenho no público, eu vou abrir para o privado, né? Vou tentar essa parceria com as clínicas médicas, com todo mundo que poderia prestar o serviço. Então, e a fundação hoje está sendo aprovada pela Câmara Municipal. Ela vai funcionar dentro desse sistema. E eu acho que é importante ela funcionar. Agora, o sistema como ele é hoje, nós estamos num caos total, não tem como funcionar, mesmo com a fundação dentro dessa história toda, né? Eu acho que eu não respondi a sua pergunta, você me perguntou uma outra coisa, não foi? Era isso? Me fugiu a última parte da sua pergunta. São 160 milhões de reais para a saúde por ano. Por ano. Só da prefeitura. Não estou falando do dinheiro que vem do Estado nem da União, só da prefeitura. Deve ser por volta de uns 320 milhões de reais que são investidos em Bauru. Isso é muita grana. É muito dinheiro. É muita grana. Você consegue achar mesmo que o problema dos atendimentos é do cidadão que tem como direito frequentar os hospitais? Quantas vezes achar necessário, quantas vezes precisar? Talvez ele frequente mais de um hospital pela demora que leve para ser atendido e pela não confiança que ele tenha, pelas más contratações, pelo péssimo atendimento que ele tem. E se você acha que é possível, se você acha que você consegue atender o resto dos 80% que você falou que não é atendido, e a questão do passo escolar, se isso pode mesmo acontecer caso você venha a ser eleito? Eu coloquei o Sr. João como exemplo só para mostrar como o sistema funciona errado. Não que ele é o culpado pelo funcionamento do sistema. A gente tem que ajustar o sistema de saúde para que o Sr. João seja atendido. Vou te dar um exemplo. A Agência Nacional de Saúde exige dos planos de saúde
que as pessoas sejam atendidas no exame complementar, na especialidade, de 7 a 21 dias, dependendo do exame. Supondo que o seu João tivesse câncer, você acha que ele ia esperar 6 meses? Ele não ia. Ele morreria na fila. Aí ele morreria no pronto-socorro, e aí a gente ia ter que ouvir do diretor do pronto-socorro que isso é uma seleção natural, as pessoas morrem mesmo quando chegam lá. Entendeu? Então, o seu João não é o culpado é o sistema que nós temos hoje, né? Se a Agência Nacional faz isso para os planos de saúde, que eles têm que dar um exame de especialidade para a pessoa que paga de 7 a 21 dias, por que no serviço público não é igual? Por que a gente é diferente? Porque o prefeito pode prestar qualquer serviço que está bom? Não é isso. A gente tem que dar o mesmo atendimento que o cara que paga o setor privado tem. Isso é dever do setor público. Então, esses equipamentos todos que eu te falei, em 2 anos você coloca isso de pé. É estrutura física. Não tem pessoal? Não tem pessoal. Então tá bom. Então, através da fundação, eu vou abrir um processo com os médicos da cidade e dizer o seguinte: olha, você é ginecologista, ele é pediatra, ela é clínica geral. Vou dizer o seguinte, ó, eu estou contratando você por 2 horas. Você pode fornecer 2 horas do seu serviço? Posso. Então você vai atender aqui. Você pode fornecer 1 hora do seu serviço? Posso. Eu não preciso contratar você como funcionário da prefeitura, eu estou contratando o seu serviço, porque daí você pode atender o seu João. Hoje a gente não tem isso, né? Por que eu acho que é possível colocar o passe livre para os estudantes? Todas as cidades do porte de Bauru, Londrina, Maringá, Sorocaba, Ribeirão, todas fizeram, e Bauru não fez. Eu já conversei com os donos das empresas de ônibus, por isso que eu estou te dizendo isso. Peguei todas as planilhas, eles me falaram os custos disso, né? E uma coisa legal, 2013 e 2014 vai vencer a concessão das empresas de ônibus da cidade. Tem 2 que vão vencer. Aí, esses R$1.800.000 que eu vou pagar agora, para que o estudante possa ter o passe livre, eu vou negociar na renovação do contrato. Porque daí eu vou abrir uma licitação em Bauru e dizer o seguinte, ó, a próxima empresa de ônibus em Bauru só vai entrar aqui se ela baixar o preço da passagem, se dentro dessa passagem tiver o passe livre para o estudante, o passe livre para o idoso e o ônibus com ar-condicionado. Quem se habilita a entrar em Bauru? Você vai ter pelo menos umas 20 empresas querendo atuar aqui na cidade. E aí eles vão ter que garantir esses direitos das pessoas. Aí eu não vou precisar nem gastar os 1.800.000, porque a própria empresa ela vai ser obrigada a prestar esse serviço. Hoje não é, porque na hora da assinatura do contrato, ninguém exigiu isso delas. Então, não exigiu. Agora a prefeitura tem que pagar 1.800.000 por ano. Mas eu posso renovar na concessão, na nova concessão que vai acontecer a partir do ano que vem. E posso até mais. A nossa concessão de ônibus em Bauru, ela é só por 8 anos. Eu posso ampliar isso para 16 e dizer o seguinte, a partir de 2020, eu quero metade da sua frota com combustíveis não fósseis, para poluir menos a cidade. Tudo bem? Perfeito. Eu ampliei a sua concessão para 16 anos, exigi todos os direitos das pessoas para ter um transporte público de qualidade e, ao mesmo tempo, a gente vai poluir menos. É possível fazer. Uma questão que está muito em pauta é a dívida de Bauru. Qual o seu posicionamento quanto a isso? Nós temos, talvez a maior dívida seja da Coab hoje, né? São 700 milhões de reais que, teoricamente, a cidade deve para a Coab, né? A cidade deve para o FGTS, que é da onde veio o dinheiro para a construção das casas populares, não só em Bauru, mas na região também. Só que essa dívida não é nossa. Não é nossa por quê? Porque muitas outras cidades que também fizeram Coabs ao longo do tempo tinham um incentivo do governo federal para montagem dessas companhias e construção de casas populares. E ao longo do tempo, o governo federal e o governo estadual começaram a criar outros incentivos. Então você teve o CDHU, que ocupou o lugar das Coabs, e agora o Minha Casa Minha Vida, que todo mundo dentro desse programa pode ter uma casa popular. E as Coabs perderam o sentido de existir, né? Então o que cabe agora é que todos os prefeitos de cidades onde tem Coab se mobilizem para que o governo federal assuma essa dívida, que não é só 700 milhões que é a dívida de Bauru, é 5 bilhões, se você pegar todas as Coabs no estado de São Paulo, tá? O governo federal, para os bancos que faliram, não sei quantos anos você tem? 16. Então você não acompanhou isso. Mas na época do Fernando Henrique Cardoso tinha um programa que até hoje existe, chamado ProER, que era ProER, né? Que era um resgate dos bancos que estavam falindo. Recentemente o Lula salvou o Banco Votorantim, que tinha 36 mil acionistas, 36 mil pessoas que depositavam dinheiro lá. Nós temos pelo menos umas 200 mil pessoas que têm casa com a Coab.
Você não concorda comigo que é muito melhor para o governo federal assumir essa dívida de 5 bilhões com as pessoas que têm a sua casa própria do que salvar um banco falido por conta de 36 mil pessoas? Então, essa dívida tem que ser negociada com o governo federal. Eu não vou reconhecer essa dívida se eu assumir a prefeitura. Se eu assumir, não. Eu vou assumir a prefeitura em 2013. Eu não vou reconhecer essa dívida como sendo da cidade de Bauru, porque nós não temos como pagar. 700 milhões é um orçamento da cidade, não tem como pagar. Então, é uma negociação que nós vamos ter com o governo federal. Tem que ter. Eu vou ser o prefeito que vai tratar o esgoto da cidade. As pessoas, mas como você vai tratar o esgoto da cidade? Teve um prefeito anterior ao Rodrigo, Tugan Gerami, que foi pressionado pelo Ministério Público a fazer alguma ação para que o esgoto da cidade fosse tratado. Aí ele teve a brilhante ideia, e é brilhante mesmo, de criar um fundo na cidade, chamado Fundo para o Tratamento de Esgoto, e que tem um percentual da conta de cada um de nós lá, que a gente paga na nossa casa. Você paga uma taxa de esgoto, 60% desse valor é de uma taxa de água, 60% é de esgoto. Dos 60% tem uma taxa que vai para esse fundo. Ele arrecada por mês 1,5 milhão. Do nosso bolso, vai para esse fundo. Hoje tem 50 milhões de reais nesse fundo. O nosso tratamento de esgoto custa 110 milhões de reais para fazer toda a obra de infraestrutura e tratar o esgoto da cidade. A minha primeira ação como prefeito, e está aqui nesse plano, o primeiro ato de prefeito vai ser nomear uma comissão para abrir o processo de licitação do tratamento de esgoto. Por quê? Eu tenho 50 milhões no caixa, arrecado 15 milhões por ano, eu vou contratar a empresa, vou dar os 50 milhões para ela e vou pagar ela durante 4 anos com 15 milhões. No final do período, a obra está pronta. Ah, ninguém fez isso. Aí o prefeito me criticou esses dias dizendo, não, mas isso não pode. A lei de licitações o permite. Permite. Permite porque não é um dinheiro fictício, ele não está voando por aí. É um dinheiro que está carimbado. Ele vai ser descontado das pessoas, querendo ou não querendo. O prefeito não vai precisar ir atrás do dinheiro ou procurar um fundo para investimento. O dinheiro está lá. Ele só vai ser recebido ao longo do tempo. Então eu vou colocar a obra no plano plurianual, que é um plano que a prefeitura tem que encaminhar para a Câmara dos Vereadores, dizendo que eu vou licitar a obra do tratamento de esgoto, sem problema algum. E em 4 anos nós vamos fazer a obra. Vai tratar o esgoto da cidade com dinheiro nosso, sem ter que entregar o DAI para a Sabesp, que a Sabesp agora vai chegar aqui e vai tomar conta do esgoto da cidade. Não precisa disso, não precisa. O DAI é uma empresa, é uma autarquia que dá lucro para a cidade, é superavitária e pode muito bem também tratar o esgoto de Bauru, assim como trata a nossa água.